do... Ok. Pronto, agora sim. Ok. Estava falando que hoje entramos em um processo de estudo no qual a gente vai estabelecer e assentar as bases disto que a gente vai começar a estudar daqui para frente. E por que isto? Porque Malkuth é justamente o fundamento de todo o nosso desenvolvimento aqui no plano da matéria. E Malkuth corresponde aos pés no nosso corpo humano. É a 10ª Sefirá, né, que a gente já estudou em outras aulas, e ela vai se manifestar primeiramente em Keter, ou seja, o começo de tudo é a entrada do Espírito Nosso na cabeça até chegar até os pés. A conexão de internet disse que está instável. Vocês me avisam quando alguma coisa aconteça. Tá. E se tenho que repetir alguma coisa que vocês queiram que eu repita, tá? Ok. Qualquer coisa te manda um WhatsApp se você congelar, tá? Ok. Só que eu estou com o WhatsApp um pouco longe, porque senão ficou meio confusa. Não tem Eu tenho problema. aqui o WhatsApp. Tá, mas não tem problema. Vai dar tudo certo. Vai dar. Como já está dando, né? Pelo menos hoje chegou em horário Foi. o arquivo, eu entrei corretamente e estamos já conversando, né? É isso aí. Então, falávamos então de que essa vibração que a gente recebe, ela vai entrar no plano da nossa cabeça, em Keter, né? Que é a mais alta das potências que a gente tem, e vai se difundir até que conseguimos chegar aos pés em Malkuth, que é o fundamental. Daí a importância da gente dar um cuidado especial aos nossos pés, porque eles são os que nos mantêm em relação com o plano da materialidade, com o chão, né? Nós, apesar de sermos seres invertidos, a gente pisa no chão. Tem que pisar no chão, né? Eu queria só entender, você falou, apesar de sermos invertidos. É porque, segundo o estudo que a gente está fazendo, os nossos pés são os que tocam o céu. E é uma árvore que surge do céu. E então, quando aquela posição da yoga que você põe os pés para o alto... Sim. Estamos na posição correta, entre aspas. Por que entre aspas? Porque nossa experiência como seres encarnados precisa se dar com os pés no chão, né? Nós precisamos de viver no mundo da dualidade, no mundo da materialidade, e extrair as experiências nesse mundo para poder amalgamá-las como o fruto assimilado da nossa caminhada, que vai fazer crescer a nossa alma. Então, é importantíssimo a gente se manter com os pés no chão, como já falavam os nossos avós, né? Que eles falavam, nossa, minha, fica com o pé no chão, ou seja, vive a realidade. Aceite a realidade tal como ela é, porque ela é a que vai te trazer notícias importantes para a tua caminhada. Podemos ir, então, ao início desta aula.
Nossos pés, então, correspondem a Malkuth. É a base da Sefirote, da árvore Sefirote, e ela, esse fundamento é o que recebe todas as nossas energias, todas as energias, tanto as energias criadas, como as energias que ainda não foram criadas. Quando eu digo isso, fica claro para vocês que no universo existem coisas que ainda não foram criadas? Sim? Ok. Então, só que essas energias, como não temos uma consciência clara de esse fundamento que nos sustenta, escoam pelos nossos pés, em lugar de ser aproveitados por nós. Quando acontece isso? Quando nós estamos em desequilíbrio. Quando somos inconscientes, então, ela ecoa, nós não aproveitamos? Às vezes até somos conscientes de que não estamos aproveitando, e somos teimosos e não aproveitamos. Daí que a gente acabou de falar sobre esse livre-arbítrio, né? Nós fomos agraciados, é uma palavra que eu coloco entre aspas, né? Fomos agraciados por esse livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que a gente escolhe fazer. Coisa que, por exemplo, os anjos não têm. Os anjos têm que fazer aquilo que têm que fazer. Não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é humano. E daí que os anjos tenham sentido uma certa... não chamarei de inveja, porque anjo não pode sentir esses sentimentos, mas digamos que não ficaram muito contentes com essa restrição que eles têm, né? Eles podem se manifestar sempre e quando seja através de nós. Olha que interessante, no plano da matéria. Se a gente pedir para o nosso anjo, ele vai fazer. E não importa se você está pedindo uma coisa para o bem ou para o mal. Daí, o cuidado que a gente tem que ter quando deseja ou quando pede alguma coisa. O que tem levado a tradições a imaginar que é preferível não desejar. E isso não é verdade. Nós somos seres desejantes. Precisamos ser seres desejantes porque, na medida em que nós desejamos e pomos em ação a realização dos nossos desejos, fazendo que nossa alma cresça, também estamos fazendo com que o universo e o dono do universo cresça também. Porque ele se vê através de nós, através dos nossos sonhos. Os budistas dizem, por exemplo, eu sigo uma linha de meditação, que os desejos, eles geram sofrimento, porque a gente fica apegado àquilo, eu desejo isso. E muitas vezes a realidade não é aquela, porque a dor existe. Como você vê isso? Quando você diz que somos seres desejantes, é verdade. Somos seres desejantes. Mesmo você dizendo, eu não quero desejar, você está desejando. Concorda? Mesmo o teu não desejo é um desejo. Nós não podemos não desejar porque nós estamos vivendo no plano da dualidade, e são duas coisas que existem, os opostos existem, os antagonismos existem, e nós temos que dar conta disso. Nós precisamos escolher, né? Por isso que nos foi dada essa capacidade de escolha, certo?
Podemos ir a outro? Então, o pisar no chão, o agarrar-nos ao chão, nos permite manifestarmos e crescer como se fôssemos uma árvore, né? O Malkuth, ou seja, a mais baixa, entre aspas, das Sefirot, é a mãe de toda a vida. É a mãe de toda a vida. Vejam que sério é isso. É a Sefirot fundamental. É chamada de a rainha, a quem foram confiados todos os poderes do rei. Quem é esse rei? É o Keter, que é quem recebe, como falei no início, para quem me fez a pergunta, recebe toda a energia do universo para ser colocada como uma obra perfeita no plano de Malkuth. Então, em Malkuth é que a gente consegue ver a pequena face divina, porque a grande face divina é impossível para nós ver. Nós podemos intuí-la, imaginá-la, quando vemos a conclusão de uma obra perfeita, como, por exemplo, a própria natureza, o crescimento de uma árvore, o florir de uma roça, enfim, o mar batendo na praia. É inacreditável o que a gente pode vivenciar quando coloca atenção nessa mãe de toda a vida. Vamos a outra? Então, nós temos essa cabeça e temos os nossos pés. E entre pés e cabeças temos todo o universo do nosso corpo. Quando unimos a cabeça aos nossos pés, há uma permissão de conhecer o sentido profundo do nosso próprio destino. Olha que sério que estamos falando, tá? Quando conseguimos unir o passo que a gente está dando e pensá-lo, percebê-lo, administrá-lo, a gente pode chegar a conhecer o sentido profundo do nosso destino. A que estamos destinados? A astrologia tem aquele ser que gira o zodíaco, signos, onde o pé toca a cabeça. Exatamente, e já vamos aí, já vamos chegar aí, tá? Muito bonito. Então, a partir dos nossos pés, que estão associados a esse fundamento, que são um fundamento, todas as possibilidades, as potencialidades vão alcançar nosso corpo inteiro. Podemos ir a outro, Luciana? Surgimos desse Ein Sof, certo? Já falamos disso em outras aulas. A nossa árvore brota das raízes invisíveis desse Ein Sof, que vai se manifestar em Keter, como já falamos anteriormente, e que vai se expandir até Malkuth. O que é esse Ein Sof? É aquela substância raiz cósmica da qual falamos em outras aulas. Vocês vão ver que a Nig de Susanel se repete várias vezes, porque necessita ficar claríssimo da onde é que a gente está vindo, onde é que a gente está neste momento e para onde que a gente tem que ir.
São três coisas fundamentais e que ela vai colocar de diferentes formas para nós. Da onde que brotamos, desse Ein Sof, que tem ainda mais abertamente, vamos dizer, o próprio Ein, ou seja, essa imensidade divina que a gente desconhece e que começa a manifestar-se em Keter até chegar ao fundamento, aonde a gente está com os pés, aonde a nossa materialidade chegou, ao fundo dessa materialidade. Vamos a outro? Lembrem-se que podem ir falando, tá? Então, falamos que o homem é como se fosse uma árvore, né? E desde a sua semente germinal, que no livro da Annick de Susanelli ela coloca como uma verdadeira semente, né? Vai crescendo, o homem vai crescendo, mas tornando-se aquilo que ele já é, porque ele é um Deus em formação. Só que, como disse, é um Deus em devir, desde o início de todos os tempos. Então, ele está crescendo. Esperemos que esteja crescendo, né? Que o homem nos dê a possibilidade de ver um grande homem à semelhança do próprio Deus, certo? Vamos a outro, Lu? Eita, peraí. Sim. Agora sim. Aí chegamos ao que a Maria Rosa queria ver. Não. Antes, isto. Então, os 12 signos do zodíaco têm cada um deles uma regência. E cada signo rege uma parte do nosso corpo. E também as suas funções específicas. De tal maneira que, por exemplo, Áries, que está à minha esquerda, não sei aonde que vocês estão vendo, conhecem os signos? Sim ou não? Alguns eu sei que conhecem. Ana Rosa, Gabi. Sim? Então, Áries rege a cabeça e Peixes rege os pés. E aí, pela frente, né? Touro vai reger o pescoço com todos os seus órgãos, Gêmeos vai reger a caixa torácica também com os seus órgãos, Câncer vai reger tudo que tem a ver com a assimilação, digestão, Leão vai reger circulação, coração, Virgem, intestinos, né? Libra vai reger os rins, Escorpião vai reger os órgãos criadores do nosso corpo, Sagitário, as aspirações mais nobres, os estudos mais elevados, sejam estes acadêmicos ou esotéricos profundos. Capricórnio vai reger tudo aquilo que é instituição, seja esta religiosa, política, estudantil. Aquário vai reger as amizades mais importantes da nossa vida, que são aquelas que duram para sempre e que não envolvem uma pessoa, mas a todas as pessoas. E Peixes, que vai reger o contato espiritual que a gente tenha consigo mesmo, com a natureza, com os outros. Isto é raso que eu estou falando, só para dar uma pincelada nesse zodíaco que vocês estão vendo e nas linhas de força que cada um desses signos, cada um dessas constelações também vai emitir vibrações para que nosso corpo seja vivificado.
Então, é muita coisa nos ajudando a permanecer no plano da matéria, buscando esse parecimento com o Deus que nos criou, com o ser que nos criou. Vamos a outro? Lu? Ele, agora Ah? não. Ele vai pulando de 2. Ai, olha só. Então temos que concluir que nós somos responsáveis pelos nossos desequilíbrios. Aquilo que a gente faz da nossa vida é coisa nossa, né? Porque nós temos esse livre-arbítrio. E Peixes, que é a 12ª casa do zodíaco, também é chamada a casa do inimigo oculto. Esse ser que chega sorrateiro e quando menos esperamos. Então, nos pode dar um tremendo susto, né? Porque a gente faz e deixa de domesticar todos os nossos animais que vivem dentro de nós e queremos fazer da nossa vida um circo, né? E aí é que a coisa pega, porque esquecemos que nós somos responsáveis pela nossa vida. Vamos a outro? Vocês ficam muito caladinhos, eu fico meio não sabendo o que está acontecendo. As pessoas Bem, ficam chocadas com as informações. então, da cabeça aos pés, nós podemos encontrar a potência daquilo que virá, toda a potência do nosso devir. E como a própria Anik de Susanek fala nesse capítulo de Malkuth, os nossos pés não estão vazios, eles contêm toda essa potencialidade. Tanto que o pé, para a medicina tradicional chinesa, é fundamental para a gente iniciar, por exemplo, um processo de manutenção da saúde ou de recuperação da saúde, estimulando os pontos que vocês têm nos seus pés, inclusive não sabendo que vocês estão tocando este ou aquele ponto, vocês estão ajudando ao fluir da sua saúde. Se a gente juntasse os dois pés, um com o outro, na próxima aula, prometo trazer um desenho mais claro. Se vocês juntassem um pé contra o outro, como estão aqui no calcanhar com tornozelo, sino pé com pé, vocês descobririam que existe a imagem de um ser humano. Mas vou deixar isso para trazer na próxima aula, tá? Falamos também que o homem não tem consciência do que esses pés contêm, porque contém em si toda a nossa história. Não só a história de vida que a gente está vivendo agora, sino a história da humanidade. Então, não importa se a gente acredita em reencarnação ou não, não é esse o caso. O caso é que o nosso corpo é o fruto de milhões de anos de evolução. Ele foi se constituindo pouco a pouco para ter cada uma das suas partes ligadas a cada uma das suas funções. E daí para frente. Agora, existe um abismo muito grande entre o que é humano e o que é divino. Como humanos, nós temos consciência de alguma coisa, mas não temos a total consciência.
nem a consciência do todo. Isso é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos ganhando, para que esse humano se torne divino. Nossos pés são germes, são pequenas sementes, e suas raízes contêm todas as nossas informações, desde o princípio de todos os tempos. Se é que a gente quer verdadeiramente, a gente pode começar a se interessar por acessar essas informações. Mas cabe a cada um de nós. Esse é o caminho próprio de cada um de nós. Vamos a outra. Reiterando, os nossos pés, então, são o ponto de partida em toda a potencialidade e toda a potencialidade divina. Aí saiu um M que não era para sair, tá? Então, é o ponto de partida da potencialidade divina. Esses pés, como falamos anteriormente, eles são os que estariam ligados, como árvores invertidas que somos, ao céu, ao divino. Vamos a outra? Os nossos pés são o nosso lado feminino. Foram chamados de a Virgem de Israel. Lado sombrio da árvore que nós somos. Por que lado sombrio? Porque desconhecido, simplesmente. Porque não é porque seja sinistro, nem terrível, nem malvado, nem nada disso. Ana, Diga. boa noite, a Gabi, tudo Boa bom? noite. Sim, estou te escutando. É esquecido, é o lado esquecido. Esquecido. O feminino é o esquecido. Como? Eu falei o quê? Desconhecido. Olvidado? Esquecido. É esquecido. O feminino é de esquecido. Então, O esse masculino lado é tem. esquecido. Exatamente, né? Então, nós precisamos trazer esse lado à luz para poder sermos completos. Mas, Ana ou Gabi, por que lado esquecido? Porque é o lado sombra. Se ele está na sombra, Não veio para a a luz. gente Né? não vê, não tem olhos para ver, né? Nós temos olhos e, no entanto, não vemos. Isso já nos falou o grande mestre Cristo, né? Nos primeiros capítulos do livro que a gente está lendo, ela explica bem isso. Ela fala que o masculino ele só é quando ele faz esse feminino se lembrar, né? Ou seja, o masculino fecunda o feminino. Isso. Sem, sem a potência do masculino, o feminino está ali esquecido, né? Então é preciso dessa Energia, desse, né? dessa energia masculina para que o feminino seja, né? Então é isso, é esquecido e sombrio, não de sombrio de ser ruim, mas no sombrio de ainda não ter capacidade né? de ser. Ele é o passivo. Ele precisa desse agente fecundante do masculino. Vou contar alguma coisa aqui que me parece interessante. Contam que Pedro, ele curava a partir da sombra dele. As pessoas se achegavam na sombra de Pedro, na sombra mesmo, não feita pela luz, né? E a partir desse espaço, dessa espacialidade,
se elas queriam, se elas pediam alguma coisa em termos de saúde, elas eram curadas por Pedro, porque ele ficou um pouco reticente no início a querer curar como o Cristo curava, dado que aquela passagem das 3 vezes que ele negou o Cristo, deixaram ele meio querendo se punir um pouco, né? Então, ele começou a curar as pessoas, mas só a partir da sombra dele. É interessante essa analogia, essa história, né? Podemos ir a outro? Seria porque o símbolo de Pedro e pensar em Pedro como intelecto e a gente não fazer essa conexão do coração com o intelecto para realmente poder aprender o que é verdadeiro, o que é mais direto de conhecimento para a gente. Pedro, ele sempre duvidou, né? E não sei, assim... Olha, eu acho que Pedro não sempre duvidou. Ele foi quem afirmou que acreditava no Cristo em determinado momento, né? Aquele que duvidou era Tomé. O Tomé que falava, não, eu acho que não, ele não ressuscitou, que não, eu não vi, né? E ele se apresenta para Tomé para que toque as suas feridas e que pudesse dessa maneira acreditar. Pedro foi demorado para entender quem era o Cristo, porque ele era sem intelecto, na verdade. Ele era um pescador, né? Ele não era um Lucas, por exemplo, ou um Mateus, que era mais estudado, digamos. Ele era um apóstolo bem, entre parênteses, tá? Um apóstolo bem tosco, né? Era um pescador, não era de ir para a escola, nem nada disso. Mas quando ele adere ao Cristo, ele acredita totalmente. Só que, como humano, ele falhou. Por quê? Porque na hora da hora, ele o negou 3 vezes. E essa negação, essa dor que ele sentiu depois de ter negado o seu mestre, depois de tê-lo conhecido, de tê-lo aceito, essa dor fez com que ele fosse precavido, vamos dizer, ou não quisesse se mostrar como um curador igual a seu mestre. Então, por isso que ele curava a partir da sua sombra. Nossa, Olha que legal, que incrível. muito interessante isso, porque nos traz um ponto de meditação muito grande, né? Até as nossas próprias sombras, elas não são sinistras, como a Gabi apontou. Nossas sombras não são sinistras. Nossas sombras, se são grandes, é porque dentro de nós existe muita luz. Tá? O Jung tem uma imagem que ele fala que uma grande árvore, um grande tronco, projeta uma grande sombra. Sim, sim, com certeza. E é essa sombra a que nos faz desfrutar de estar debaixo dela, né? Então, percebe como a gente vive nesses antagônicos, né? Essas oposições no mundo material. Mas vamos então a essa... Ana, posso te interromper? Claro. Eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai responder isso mais para frente, se você for responder, você me avisa. Mas eu me lembro perfeitamente que, uns anos atrás, numa aula que eu estava fazendo sua, você pediu para a gente fazer uma determinada posição e eu falei, meu pé está ferido. E estava mesmo. E aí eu me lembro que você falou assim para mim, e nunca me esqueci disso.
todos nós temos o pé ferido. E aqui no livro, anos depois, né, lendo, aqui fala mesmo, né, os pés do homem estão feridos. Aí eu queria entender um pouco isso. Eu não sei se eu vou entender depois que você... Olha, anteriormente a gente viu que o signo de peixes corresponde aos pés, certo? Eu sou pisciana. Então, os nossos pés estão feridos. E é por essa falta de conexão com o divino que a gente perde a nossa energia pelos pés. Porque nossa espiritualidade é falha. Porque a gente procura coisas extraordinárias quando os milagres estão à nossa volta. Numa planta que cresce, num animalzinho que mia, em tudo aquilo que... No ar que a gente respira. No ar que a gente respira está Deus. Sim. É o Nefesh. Nós, quando inspiramos, estamos inspirando Deus. Sem ar, a gente não viveria. Sim. Percebe? Sim. Então, Sim. E os pés são regidos pelo signo de peixes. E o signo de peixes é aquele que vem para esperar esse sorrateiro que vai nos pegar desprevenidamente. Por isso é que a gente precisa estar preparado. Já o Shakespeare nos advertiu que estar de prontidão é o mais importante. De prontidão para quê? Para aquilo que vier. Porque você não sabe se saindo da sua casa agora vai se encontrar com uma pessoa que está precisando e você vai ter que socorrer. Ou não. Cabe a você decidir. Mas se a gente sigue esse mestre que disse pregai o evangelho e curai os enfermos, você tem que socorrer. Tem que socorrer. Você vai socorrer se você quiser, né? Mas está dado esse apelo, né? Então, acho que ficou claro, né? Claríssimo. Obrigada. Ok. Nada. Então, no nosso tórax, a gente tem as ramagens dessa árvore nos nossos pulmões. Nós respiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Isso quer dizer que cada vez que esse ar entra dentro de nós, ele nos limpa e nós devolvemos a nossa sujeira cada respiração. Ele passa pelo coração e nós trocamos o sangue venoso por sangue arterial. Ou seja, o sangue que está contaminado por pensamentos, palavras, obras, etc. e tal, cada um tem a sua definição disto, por um sangue novo. Nós nos fazemos novos em cada respiração. E não percebemos isso. E isso é um milagre. Os milagres não são, eu vou ressuscitar um morto, vou fazer caminhar um paralítico, não. Isso estava dado para o Cristo, que era perfeito. E que nos disse, sede perfeitos, como teu Pai é perfeito. Porque nosso Pai não tem imperfeições. Nós temos. Porque humanos, tá? Nada contra, nós temos esse livre-arbítrio, paciência. Saber usá-lo ou não é nossa condição de humanidade. E a gente tem que pagar por isso, né? Com desequilíbrios, com doenças, e com toda a classe de provações que cada um de nós conhece perfeitamente. Podemos ir a outro?
A presença eterna da divindade é algo que se dá. Pulou de novo para trás. Então, reiteramos que Deus se retira no 7º dia da criação. Mas, na verdade, ele não se retira, porque não pode se retirar. Ele está em tudo. Ele está no tempo, está no espaço. Ele está na imensidão do tempo infinito, do espaço infinito. Então, ele não se retira. Ele se faz base da sua própria criação, porque nele vai se refugiar, porque nele vai se fazer germe, e ele estará pronto para nascer e para se transformar em esse iode, nessa potência fabulosa que é a que nos possibilita realizar o nosso nome. Em cada um de nós, o nome que levamos é um caminho para a realização do Deus que carregamos. Saibamos disso ou não. E Ana, com licença, Diga. Onde se esconde o nome é no feminino. É o feminino que esconde o nome, que na página 28 ele fala, né? Aquele que... esses dois polos são constitutivos do Adão criado, macho e fêmea. É aquele que... O macho é aquele que se lembra, né? Sim. E o nome está encerrado no feminino, Sim. que é a sombra. Então, quando o masculino fecunda esse feminino, ele se lembra, Claro, né, do nome. Claro. Ele se lembra do nome de Deus, né? Que é impronunciável e que já a gente falou disso, né? E é interessante, hoje estava meditando sobre a palavra Adão, né? Que Dão é uma das 13 tribos de Israel. E Dão também quer dizer sangue. Então, quer dizer que dentro do nosso sangue circula Deus em nosso corpo. Né? Porque Dão quer dizer isso, né? Está regido pelo signo de Escorpião, né? Que tem a ver com esse potencial que existe dentro do nosso sangue. E que daria um estudo profundíssimo, né? Saber mais ao respeito do nosso sangue, esotericamente falando, né? Podemos ir a outro? Então, esse Yod-He-Vav-He que a gente tem aqui, nos possibilita contemplar esse santo nome. Se a gente gosta de meditar e coloca esse desenho tosco até, né? Para poder entrar em uma concentração respeitosa do que possa ser a contemplação desse santo nome, esse desenho nos ajuda bastante. Ele nos vai abrir caminhos para vivenciar dentro de nós esse nome. Podemos ir a outro, se vocês não têm alguma coisa aqui. No nome, nosso nome é o nosso núcleo. Acabamos de falar anteriormente. Vocês estão se adiantando aos meus slides, tá? Eu estou atrasada com os slides. Então, esse nome é o nosso núcleo, é a nossa pessoa. Mas não nossa pessoa como personalidade psicológica, não. É nossa pessoa, aquilo que a gente é.
aquilo que a gente carrega desde o princípio. Em hebraico, o nome se fala Hashem, e ele vai recapitular todos os nomes de todas as coisas, de todos os seres, e vai trazer, vai fazer com que a pessoa que nós somos possa vir a ser. Então, nós somos chamados a ser aquilo que o nosso nome traz como imperativo. Novamente, se a gente quiser, tá? Se a gente não quiser, vai por caminhos errados e vai pagar as consequências de tal. Certo? Mais um. E nessas páginas, a Nigde Sussanel fala também que existe uma ordem adâmica, que é a de crescer e multiplicar. Crescei e multiplicai-vos. Essa é a grande ordem. Mas não se trata de multiplicar-se em quantidade, e sim em elevação espiritual. Porque o nosso destino já está prefigurado no ventre da nossa mãe. Nós já tracemos um caminho, nós já tracemos propósitos de vida, que aparentemente a gente esquece, mas que eles constantemente estão fazendo com que a gente se lembre. Porque o masculino em nós está constantemente querendo fecundar o nosso feminino. E não estamos falando aqui de ato sexual nem coisa parecida. Estamos falando de integração das nossas potências. E as nossas potências, umas são positivas e outras são negativas. E elas têm que se juntar para poder realizar o grande nome. E o grande nome não é nada mais do que a completude da obra espiritual que a gente veio destinado a realizar. Então, se a gente volta ao nosso princípio da aula e vemos a Malkuth lá embaixo, nessa flor que eu coloquei como imagem neste slide, vocês veem que há caminhos diferentes que podem ser trilhados. Ora, podemos ir pelo lado da beleza, ora podemos ir pelo lado da ação, movimentos, danças, enfim, tudo aquilo que a gente age, trabalhos em determinada área, mas todos levam ao mesmo lugar, a realização do triângulo superior, lá em cima. Então, Malkuth tem uma íntima ligação com Keter. Seja que a gente veja essa árvore de cima para baixo ou de baixo para cima, os caminhos vão nos levar sempre ao mesmo lugar. A realização dessa vertical central da nossa caminhada, aonde as potencialidades que estão nas laterais se coadjunam, se ajudam uma com a outra. Então, temos a disciplina de um Saturno que faz com que todos os estudos acadêmicos que têm a ver com Júpiter floresçam. Através de quê? De um Mercúrio que vai atrás de livros, de aulas, de conhecimentos esotéricos ou não esotéricos, para compreender melhor a criação divina.
até chegarmos ao triângulo superior, e que é o próximo slide. Quando se chega a esse triângulo superior que está nesta imagem, rodeada por essa coroa de espinhas, podemos imaginar que a gente passou por vários trabalhos, né? Uns sofridos, incompreensões, malversação daquilo que a gente disse, inveja, enfim, todas aquelas coisas pelas quais, na realidade, a gente tem que passar. Mas a Trinity, quando fala para Neo, no filme Matrix, disse para ele: só uma coisa vou te pedir. Seja honesto. Honesto com quem? Honesto consigo mesmo. Não se pode ser honesto com os outros quando você não é honesto consigo. Essa é a primeira lição de vida que a gente tem que aprender. É fácil? Claro que não. Nós disfarçamos a realidade. Queremos ver em nós aquilo que a gente não é. Aquilo que a gente nem imagina que Ora, é. e a Diga. gente também tem que levar em consideração que mesmo quando a gente está sendo honesto, a gente pode estar sendo equivocado, né? Porque são Então, camadas de honestidades que a gente é capaz de acessar em nós, né? Às vezes a gente acha que lembra que tem a lua no meio do caminho, né? Então, tipo, né? você acha que você está sendo ali honesto, que você está mexendo na ferida da maneira mais profunda e você não sabe o que é fundo do poço. Por quê? Graças a Deus que não conseguimos ver-nos como realmente somos. Porque talvez não aguentaríamos, né? Talvez não aguentaríamos. Veja, não sei se você se lembra daquele filme de São Francisco de Assis, que quando ele se vê voltando depois da guerra para sua casa com todas as suas benesses dos pais, quando ele se vê, ele se surpreende de tal maneira que prefere ficar nu a continuar carregando as roupas que os pais pagavam para ele, porque eram o fruto do sofrimento de muita gente. Agora é impressionante que ele viveu até uma certa idade, e será que ele nunca tinha sido honesto com ele mesmo? Provavelmente sim, mas ele não tinha se despertado nessa direção. Algo Exatamente. sagrado foi até ele. Como muitas pessoas só são capazes de enxergar o próprio lixo durante uma depressão, né? Então, nós combatemos tanto a depressão, né, com medicamentos que regulam os hormônios lá, os neurotransmissores, e na verdade é na depressão que às vezes a gente tem uma ideia do lixo que a gente é. E aí fica difícil realmente digerir, com né? certeza. Muita terapia, muitas noites insones, com muitas crises de choro, Sim. e para se compreender, mas a gente deveria olhar o depressivo, né, pelo menos com bastante respeito, porque ele provavelmente está bem próximo dessa ideia de Está mais próximo, só que servo inútil, né? ele Que não nós todos. consegue saber como sair daí, né? Ele não está sabendo como sair daí. E por isso é que ele merece tanta ajuda, né? Não ajuda de medicamentos, especificamente,
mesmo que em determinado momento Às vezes, sejam sim. Às vezes. os únicos caminhos que a gente encontre, ok? Tudo bem. Mas, na medida em que seja possível ir se afastando do que não é a realidade para poder alcançar a realeza, né? A realeza de dizer, não, eu sou isto, sou um lixo, mas eu vou tentar daqui para frente começar a caminhar na direção de uma verticalização e de um vivenciar as coisas tal e como são, e não chamar as coisas por outro nome. E Sim. ok, não importa se estamos no nível de Malkuth ainda, né? Do mais baixo da materialidade. A gente tem que perceber que é pela graça a história toda, né? Então, a gente está a nível de Malkuth, mas estamos abrindo o nosso vaso para que o sagrado se chegue a nós. Quando a gente está cheio da gente mesmo, cheio das certezas, cheio das respostas, né? Como é que o sagrado vai habitar? Né? Então, tipo, Mas Malkuth também, Malkuth é Malkuth, mas... Tem um Diga. dito esotérico que o primeiro passo é nosso, o segundo é da graça. Sim. Mas nós temos que dar o primeiro passo, que é nos abrirmos, como você falou, Gabi. Eu também vejo assim, quando eu quero decidir uma coisa, eu dou um passo. Não, eu vou resolver isso, eu vou enfrentar isso. Daí eu percebo que vem a força da graça. Exatamente. Exatamente, Maria Rosa. É isso aí. E se voltamos ao slide anterior, por favor, Luciana, a gente pode ver que na parte inferior, não, esse não, esse, exatamente. Na parte inferior, é como se fosse um vaso, que acabou de falar a Gabi. E dentro desse vaso está todo tipo de fertilidade. Nós podemos conseguir aquilo que a graça e o nosso esforço sejam capazes de realizar. A graça, aonde que a gente encontra? No planeta Júpiter. E o nosso esforço no planeta Saturno. Vocês vão encontrar em outros slides que eu já dei esses estratos que a gente tem que caminhar. E conseguindo vivenciar essas diferentes potências que foram chamadas de potências astrais em determinado momento da nossa história, que podemos chegar a solarizar a nossa vida. Se chegamos à consciência de que existem formas de fertilizar essa lua, que é a que representa a fertilidade em nós, podemos chegar ao ponto de solarizar essa lua, ou seja, torná-la capaz de emitir raios de tal maneira que possibilitemos que outras pessoas também se iluminem com a nossa trajetória, com a nossa experiência de vida. E estamos prestes a passar por uma situação muito interessante. Não me lembro agora a data exata, mas estaremos prontos a vivenciar a união de Saturno e de Júpiter em breve. Então, essas duas potencialidades vão fazer com que, querramos ou não, a gente tenha que crescer. Se isto vem pela via da dor, se a gente é merecedor de graça, só cada um de nós vai saber. Mas estaremos em breve atravessando por situações que vão juntar essas duas potências, de tal maneira que vamos nos surpreender. Por isso, eu falei anteriormente,
estarmos preparados. Readiness is all, como diz o Shakespeare, né? Estar prontos é o mais importante. E às vezes, até estando prontos, a gente cambaleia, né? Não é fácil. Vamos de novo ao processo que estávamos seguindo. Luciana, por favor. Ana, você já está finalizando? Que são 20 Já, e 20. já 8 está e 20. finalizando. Tá. Então, o importante é que a gente consiga sacralizar a nossa vida. E, para finalizar, eu queria lembrar este pequeno poema de Guimarães Rosa, que diz: porque só preciso de pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos. Ou seja, tudo que acabamos de conversar. Estar prontos para o que der e vier. E aqui podemos finalizar, se vocês não têm mais o que comentar. Todos chocados. Legal, Ana, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito Obrigada a vocês, tá? Mas, Ana, é mesmo, eu acho que o silêncio, eu pelo menos, porque eu fico refletindo tanto em algumas coisas que você fala, que eu chego a ficar chocada, mas é chocada no bom sentido, não é no mau sentido, não. essa ideia, Isso eu espero. eu acho que essa imagem de homem invertido, né, de árvore invertida, ela é muito preciosa para a gente ficar na lembrança dessa aula, né? Que as nossas raízes têm que estar no Pai, né? O que nos fundamenta não é a Matrix, não é a Malkuth. Malkuth é onde nós fecundamos, né? E Isso. onde nós estamos ali fundamentados realmente é no Pai, né? Eu acho que é como se as raízes do nosso cabelo fossem as raízes que fecundam a terra. Bela imagem, Gabi. Muito legal. Muito legal. Muito bem, queridos e queridas. Muito bem. Até a próxima segunda-feira. Semana. Beijos Obrigada, para todos. Ana. Obrigada, Boa noite a gente. todos. Boa noite. Boa semana. Boa noite, boa semana. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.